gente está aqui mais uma vez para poder dividir com vocês um pouquinho do que Deus tem falado, né, ensinado ao nosso coração. Eu confesso para os irmãos e quero dividir com os irmãos que essas últimas semanas têm sido incríveis em relação ao contato com a palavra. Porque, meus queridos, se você não está fazendo lá a devocional junto com a gente, se você não está participando das células, se você não está vindo aos cultos, você está perdendo uma grande chance de ser transformado por Deus. Porque eu confesso para os irmãos que eu tenho sido transformado por Deus a cada dia desse de uma forma fantástica. Tem hora até que eu me perco em qual texto que eu estou lendo, né? Porque assim, chega na devocional, eu já estou ali em Levíticos. Aí o estudo da palavra é Neemias. Domingo eu preguei em Lucas. Teve uma hora que fez uma confusão na minha cabeça. Eu falei, Senhor, aonde que eu abro aqui na Bíblia, né? Mas isso é incrível do jeito que isso tem mudado, né? A minha vida tem mudado, o meu comportamento. E eu comecei a descobrir que eu sim tenho tempo para ter mais intimidade com Deus. Eu sim tenho tempo de realmente ler a palavra, de me aprofundar na palavra, de estudar a palavra. E isso tem sido incrível na minha vida e eu preciso dividir isso com você. Se você não está fazendo, vem com a gente, queridos, porque tem sido realmente transformador, tá? Mas vamos lá. E aí foi me dado um desafio. E ontem ainda estava brincando com o meu querido pastor, né? Falei assim, rapaz, como é que você me dá um capítulo para pregar? O capítulo ele tem 39 versículos, sendo que 28 são só nomes. Eu falei, Jesus, o que eu vou tirar, né, daí? E aí Deus ele vai trabalhando isso na vida da gente, a gente vai vendo o quanto é rico, né, a relação dos nomes. A gente começa a entender até mesmo por que Deus colocou todos esses nomes ali. Tem alguns nomes ali que eu não sei nem a pronúncia correta. E aí quando eu falei com o Vaguinho falou assim, ó, você faz o seguinte, você faz igual o pastor Alisson, você fala assim, você lê o primeiro e o último e fala, você vai ficar curioso e lê o resto. Eu falei, não, Vaguinho. Falei, não, Vaguinho, eu não vou fazer isso, eu vou ler um por um para atrapalhar você na hora da legenda. Porque eu imagino que ele colocaria a legenda automática, só que não vai funcionar, porque eu não vou pronunciar certo. Então ele vai ter que fazer, Vaguinho, é um por um mesmo. Amém, né, querido? Mas vamos lá. Gente, e o que a gente vai falar? O que a gente vai ver nesse livro, né, de Neemias? E nós vamos falar sobre Neemias 10. E aí uma palavra vai resumir um pouquinho do que a gente vai ver. E essa palavra significa comprometa-se. E a gente vai entender por que a gente trouxe essa palavra. Eu coloquei os slides aqui. Ele é mais orientativo. E se alguém depois quiser, eu divido com vocês, tá bom? Mas a gente vai estar, eu sei que tem algumas coisas que o pessoal que está lá atrás não vai conseguir ler, mas eu vou ler para vocês e qualquer coisa depois eu mando esse material para vocês, combinado? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Não tem jeito de falar do versículo 10 sem a gente olhar para o versículo do capítulo 10, sem a gente olhar, na verdade, para o capítulo 8, para o capítulo 9. Porque, na verdade, o capítulo 10, ele vem concretizar algo que já estava acontecendo no 8 e no 9. E aí o pastor Alisson deu, né, uma aula incrível. Eu não tinha assistido, tive que voltar lá no YouTube, dei até meu joinha lá, né? Voltei lá no YouTube para poder olhar, para poder entender um pouquinho do 10. E aí eu fiz aqui uma colinha para a gente entender o que foi no 8 e no 9. Ah, mas eu quero detalhe. Aí você vai ter que fazer igual eu fiz. Vai ter que ir lá no YouTube e assistir a palavra do pastor Alisson semana passada. Mas vamos lá. O que acontece ali no versículo 8 e 9, mais ou menos? É um culto. E é um culto que demora aproximadamente 6 horas. Onde ele é dividido na leitura da lei e na oração. Então esse culto ele vai acontecer dessa forma. Dividido entre a leitura da lei e a oração. E aí, qual que é a reação do povo de Israel ali, né? Qual que é a reação do povo? A gente vai entender essa reação dentro da própria oração.
que aí é onde o pastor Alisson ensinou para a gente, que primeiro o povo, nessa oração, ele adora ao Senhor, ele mostra como Deus é grande, reconhece a grandeza de Deus, reconhece tudo que Deus fez. Depois, o povo reconhece a sua miserabilidade e a bondade de Deus, entendendo como Deus é bom, como que Deus é cuidador. E então, o povo reconhece também a graça. Isso é o que a gente vê acontecendo ali, né, resumidamente, no capítulo 8 e 9. E aí, a gente precisa ler o versículo que está em Neemias 9, no versículo 38, que é o que vai dizer para a gente o que vai acontecer no capítulo 10. Diz assim, ó: e todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. Selaremos-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Resumindo, o que eles estão dizendo aqui? Nós fizemos esse contrato, nós escrevemos esse contrato e os nossos líderes, eles vão assinar esse contrato. É isso que ele está dizendo. E aí o que vai acontecer então no 10? Vai mostrar a leitura e a assinatura desse acordo. É isso que a gente vai ver acontecendo no capítulo 10, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, né? Que ali em Neemias 10, ele vai narrar esse momento crucial na história do povo de Israel. Onde o povo está renovando a aliança que ele tinha com Deus. Como? Através de um acordo escrito e assinado. Tá? Então eles fazem isso, o povo está voltando, né? Quem conhece aí, quem já viu, tá? Tem acompanhado a história. Neemias vem, reconstrói os muros, reconstrói a cidade, e agora o povo está retomando todas as suas características. E ele precisa, então, também renovar isso. E aí é onde a gente vai ver esse capítulo dividido em 3 blocos. Eu entendi aqui, dividi esse capítulo em 3 blocos para facilitar o entendimento. O que acontece? No primeiro bloco, o que vai acontecer? Ele vai apresentar a lista detalhada dos líderes que assinaram o acordo. E isso a gente vai ver lá do versículo 1 até o versículo 27. E eu vou ler, tá? O segundo bloco é o compromisso da comunidade. Então, primeiro a gente vai ver os líderes que assinaram e depois vai ver a comunidade também se comprometendo com isso. Esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco, a gente vai falar que é a descrição desse acordo. O que estava escrito lá. Tá bom? Então a gente vai olhar dessa forma para a gente poder entender um pouquinho do que estava acontecendo ali. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a apresentação dessa lista. E aí eu te convido para abrir a sua Bíblia em Neemias 10, versículo 1. Vamos lá. Vou ler devagar. E se eu pronunciar errado, vocês pronunciem correto na mente de vocês aí. Vamos seguir. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malaquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Senaías, estes eram os sacerdotes. Aí faz assim, ó. Respira, vamos para o próximo. E os levitas? Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Zebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Zerebias, Zebanias, Odias, Bani e Baninu. Acho que é isso. Respira de novo. Vamos seguir. E os chefes do povo: Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai,
Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Ebai, Magbias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Belatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloé, Pilha, Sadoc, Reum, Azabná, Maazéias, Aias, Anã, Maluque, Arim e Beaná. Jesus! Por que eu fiz esse exercício de leitura? Por que eu fiz a questão de ler? É porque nós estamos lendo a Bíblia. Isso a gente vai encontrar outras vezes, a gente vai encontrar outras formas. E nada melhor do que exercitar isso para que a gente até comece a saber pronunciar, né, alguns nomes. E a gente vai encontrar nomes desses aqui um pouquinho para frente depois, né? Então vamos lá. Nós lemos então, né, quem eram, na verdade, os líderes, que a gente chamou aí de primeiro bloco, né? Nesse bloco nós temos a listagem dos líderes que assinaram o pacto. Esse registro é de muita importância. Por que era importante, gente, ter esse registro e ter essas assinaturas ali? Por que era tão importante ter esses nomes registrados? Porque ali estava dizendo que esse era um compromisso do povo como um todo. Então, era muito importante que o líder deixasse ali assinado, né? Deixasse ali marcado com seu selo. Olha, a gente realmente se compromete. Por que ele precisava fazer isso? Porque, na verdade, era ele que iria guiar o povo, auxiliar o povo a cumprir o quê? O pacto. Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, olha só, nós, os líderes, quem? Todos aqueles nomezinhos que a gente leu, nós estamos firmes nesse propósito, nós estamos dentro desse propósito. E está aqui, está assinado, está marcado, a gente está nisso aí. Então, era muito importante o povo saber disso, tá bom? Então, a assinatura e os selos desses líderes era crucial, pois ele tinha a responsabilidade de guiar a comunidade à obediência da promessa feita. Tá? Então, assim, quem compunha essa liderança? Quem eram esses líderes? E aí a gente vai ver que quando a gente foi lendo os nomes, eles diziam isso, né? Primeiro, quem que era? O governador Neemias. Então ele precisava dizer assim, tá certo, eu concordo e vou fazer e vou orientar o povo. Quem mais estava envolvido nisso? Também os sacerdotes, que eram, na verdade, os líderes ali, né, religiosos. Quem mais estavam envolvidos ali? Os levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo, dos afazeres do templo. E a gente tem também os líderes das famílias. Por que era tão importante também ter os líderes da família? Porque isso aqui era como se fossem os núcleos, né? Você tinha o governador, que cuidava de todo mundo. Depois você tinha ali o sacerdote, né? A figura, líder religioso. E depois isso precisava vir sendo disseminado até chegar num ponto de liderança que aquele líder realmente conseguiria influenciar um número menor de pessoas, né? Parecido com algumas coisas que a gente faz no dia de hoje, né? Então, assim, a gente vai dividindo para poder cuidar melhor. Como é que a gente chama isso? Né? Não é muito diferente. Então, quando a gente olha ali, era muito importante ter esses nomes, era muito importante saber quem eram essas pessoas, porque ele representava quem eram os líderes da igreja, do povo ali. Eles representavam quem era o líder do povo. Então, sim, queridos, era necessário ter todos esses nomes escritos ali, porque isso tinha essa importância, né? Isso trazia peso para aquilo que eles estavam fazendo. A inclusão da listagem dos líderes demonstra o compromisso da comunidade em cumprir as leis. Então, ou seja, se o meu líder falou que está dentro, eu estou dentro também. Então, quando a pessoa olhava e via o líder dele se comprometendo, ela, consequentemente, se sentia comprometida também. Tá bom? Aí, a gente vai ter o segundo bloquinho. A gente viu aqui, o primeiro bloco são os líderes, assinando. E a gente já viu por quê. O segundo bloco é do versículo 28 e 29. Eu quero ler ele com vocês também. Vamos lá.
O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e todos os que tinham separados dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação, e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de todos que guardariam e cumpriria todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O que a gente está vendo aqui nesse bloquinho de versículo do 28 até o 29? Então os líderes se comprometeram como? Assinando, marcando, E aí a gente vai ver o povo agora se comprometendo. Como é que o povo se compromete? Ele faz o seguinte: eles fizeram uma promessa, um voto. É isso que está dizendo lá. E eles falam o seguinte: olha, se a gente não cumprir o que a gente está dizendo que vai cumprir, que caia sobre nós uma maldição. Aí nós vamos falar qual maldição que é essa aqui. Tá? Então, eles fizeram isso através de um juramento solene, uma maldição que seria invocada sobre eles se eles não cumprissem o acordo. Então, o que eles fizeram? Olha só, a gente jura que vai fazer o que está escrito. A gente ainda não falou o que está escrito. Tá? A gente jura que vai fazer o que está escrito. Se não tiver, que seja anátema. Alguém já ouviu essa palavrinha aí? Tem algumas versões que está escrito isso, né? Que seja o quê? Amaldiçoado, que venha o problema. E aí, isso demonstra, na verdade, que eles realmente estavam dispostos a cumprir aquele voto. Então, apesar do meu líder ter assinado, apesar de eu ter visto meu líder assinar, e por ele estar assinado, eu estou comprometido, eu também juro que vou fazer. E se eu não fizer, que seja invocado sobre mim uma maldição. Aí nós vamos falar dela agora. Qual é? Então, olha só. Qual era essa maldição, ou anátema? O que era isso? Alguns teólogos defendem ser a maldição estabelecida por Deus na aliança mosaica, lá em Deuteronômios 28, 15 até o 68. Então, se a gente quiser saber no detalhe, a gente tem que ir lá em Deuteronômios 28, 15 até o 68 para entender no detalhe. Aí, o que eu fiz? Eu li e vou resumir para a gente aqui. O que está dizendo lá? Olha só, essa maldição vai incluir exílio. Então, ou seja, você pode ser afastado do povo, pode vir fome, doença e mais um monte de outras coisas. Olha o que está escrito só nos 2 primeiros versículos lá de Deuteronômios. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordena, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí ele começa a listar. Aí ele fala, maldito será a tua casa, e maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, está falando sobre trabalho aqui. E ele vai continuar falando isso até lá embaixo. Então o que eles estão dizendo? Senhor, se a gente não cumprir o que a gente está dizendo que vai cumprir, o que os nossos líderes assinaram, coloca sobre nós o que o Senhor já falou que colocaria se não fosse cumprida a lei. Então eles também não estão inventando nada. Eles só estão dizendo o seguinte: a gente concorda, se a gente não cumprir, coloca sobre nós aquilo que o Senhor já falou que ia fazer. E aí vamos lá. Aí a gente vai entrar agora no terceiro, que é o quê? Saber o que eles realmente teriam que cumprir. A gente já consegue, assim, ser muito claro para nós que estava todo mundo disposto a cumprir. Isso está claro para todo mundo? Está claro, né? Ficou claro. Tá, mas o que é isso que tem que cumprir? Aí a gente vem para os versículos 30, aqui está até o 34, mas nós vamos até o finalzinho. De que não daria as suas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas dele para os seus filhos. De que trazendo
os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós puséssemos preceitos, impondo-nos a cada ano da terça parte de um ciclo, para o serviço da casa do nosso Deus. E para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer a expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo, deitamo-nos sorte acerca de oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempo determinado de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias das nossas terras e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem o dízimo. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquela câmara, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas de cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém? Vocês ficaram em dúvida, na hora que eu falei amém, vocês ficaram meio em dúvida, tipo assim, não entendi nada, né? Vamos lá, vamos resumir isso aqui. Você já viu que estão cuidando dos cantores, o pessoal do louvor, que eles se preocuparam, né? Mas vamos lá, vamos resumir isso aqui. Olha só, ponto-chave do acordo. O que eu fiz? Eu peguei o acordo aqui e dividi esse acordo para a gente entender o que é. Porque isso aqui, na verdade, é o cumprimento da lei. Eles estão se comprometendo a cumprir a lei. Mas tem algumas coisas aqui que a gente pode tirar como chave. O primeiro ponto, não misturar aos outros povos. Então a primeira coisa que eles estão dizendo ali, olha só, a gente não vai casar e nem dar em casamento os nossos filhos para outros povos. Por quê, gente? Porque quando você dava de casar, ou casava com uma pessoa de outro povo, você trazia para dentro do povo, trazia para dentro da tua casa o quê? O que acontece até hoje? Quando você casa com alguém, o que vem junto com essa pessoa? Vem tudo, vem a família, vem a bagagem inteira, vem a cultura, vem tudo, não é? E aí o que acontece quando essa pessoa chega na sua casa? O que vai acontecer com você e com ela? Vocês vão se misturar, não vão se misturar? Então o que ele está dizendo aqui na primeira parte aqui? Olha só, a gente se compromete o seguinte, a gente não vai se misturar. A gente não vai dar as nossas filhas em casamento e nem vamos casar os nossos filhos para que a gente não se misture. Por quê? Porque não pode se misturar, porque senão ia ter problema. Ia trazer para dentro do povo de Israel, como vai trazer lá na frente, a gente vai ver isso de novo acontecendo, vai trazer o quê? Idolatria, vai trazer um monte de problema. Então eles estão se comprometendo aqui, tá? Então a primeira parte do acordo a gente vai ver isso, não misturar os outros povos, para não perder sua identidade e ser influenciado
contra as leis de Deus. Então é a primeira coisa, a gente não se mistura porque a gente não quer se misturar e acabar perdendo a sua lei. O segundo bloquinho lá, né? Guardar o dia santo. O que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte, olha só, quando chegar no sábado, não adianta querer vir aqui me vender que eu não vou comprar. E nem adianta comprar que eu não vou vender. Porque o sábado para mim é para descansar, é para adorar a Deus. Então não vem com isso, eu não vou fazer isso, porque eu preciso separar tempo para adoração, preciso separar tempo para Deus, tá? Promovendo o tempo de descanso e de adoração a Deus, confiando na sua provisão. Além de tudo, é dizer o seguinte, assim, não, a gente pode descansar no sábado porque Deus vai prover, Deus vai cuidar. Quem leu em Gênesis aí, né? Gênesis não, já em Êxodo, né? Quem leu em Êxodo lá, o que acontecia com o maná? O maná caía. Aí, na sexta-feira, o que tinha que fazer? Tinha que pegar a porção dobrada, né? Então, Deus já cuidava antes, né? No sábado, você nem precisava ir lá buscar. E se você pegasse a mais, o que acontecia? Tá todo mundo lendo, mano. Tá vendo? Tá craque. Então, vamos lá. Então, eles falaram, ó, a gente também se compromete em ter tempo de adoração e tempo de descanso, porque a gente confia em Deus. O terceiro, contribuir para o sustento do templo, devolvendo seus dízimos e ofertas. Se você for ler aí, o que ele está dizendo é isso. A gente se compromete em levar os nossos dízimos e entregar aquilo que cabe a nós. A gente se compromete em fazer isso. Então, isso também, a gente olha para os nossos dias e vê que isso também tem que manter, né? A gente tem que manter essa prática. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Quase que eu avancei demais no comentário. E o quarto, participando das atividades do templo, levando as lenhas de acordo com a definição do sacerdote. O que acontecia? Eles sorteavam ali, né? Qual era a família que tinha que levar. E o que a família tinha que fazer? Levar. Então ele falava assim, quando for a minha vez de cuidar, de fazer alguma coisa no templo, eu me comprometo a fazer. Então, de uma forma muito resumida, o que o contrato dizia era isso, né? Não vamos nos misturar, nós vamos guardar o dia santo, porque a gente tem que te adorar, a gente vai separar tempo de te adorar, e a gente confia em você por isso. A gente vai continuar sustentando, né, o templo, a gente vai continuar entregando aquilo que cabe a nós entregar, e a gente também vai trabalhar, porque isso também é nosso papel. E aí a gente fecha mais ou menos o que aconteceu no 10. Os líderes assinaram, o povo se comprometeu a quê? Em fazer isso que está escrito aqui, que a gente acabou de ver. E aí a gente sabendo disso, eu quero trazer para vocês, de uma forma bem rápida, por que é o comprometa-se? E o que é para se comprometer? A viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O que eles estão dizendo ali, gente? Nós assinamos. A gente faz um juramento que a gente quer viver do jeito que Deus quer. Isso se aplica para hoje? Óbvio. Óbvio. Aí vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, compromisso com a palavra. O que eles fizeram primeiro, lá no 8 e 9? Tempo de contato com a palavra, entendendo o que a palavra diz, buscando conhecer a palavra, buscando conhecer a Deus. Porque, na verdade, depois que eles leem a palavra, eles vão orar. E quando eles vão orar, quem lembra da oração aqui que o pastor Alisson leu, vai ver que eles colocam na oração todo o cuidado que eles já tinham visto Deus realizar sobre a vida deles. Então, a gente precisa primeiro se comprometer com a palavra. A gente precisa ter tempo de dedicação à palavra. O povo fazia isso, o povo ali teve esse contato. Então, ele precisou fazer isso para começar a realmente mudar. Né? Devemos valorizar e priorizar a palavra nas nossas vidas, gente. O que a gente está vivendo, como eu disse lá no início, é diferente. A gente está vivendo um tempo diferente. A gente está vivendo e tendo a oportunidade de ter contato diário com a palavra de Deus. Não deixa isso passar na sua vida, porque isso é o que vai te transformar. A fé vem pelo e ouvirá. Quer ter mais fé?
mergulhe na palavra. Então, a gente olhando para esse texto, a gente aprende que a gente precisa se comprometer com a palavra, ter compromisso com a palavra. O segundo aprendizado que eu tiro, separação do mundo. O que é separação do mundo? Quando a gente olha para aquele povo se preocupando com quem ia casar, com quem ia dar de casamento, eles estão dizendo o seguinte: eu não quero me misturar com o mundo, eu não faço mais parte desse mundo, nós somos nesse mundo, isso, estrangeiros. Certinho. Hã? Nós não chegamos nessa parte ainda, né? Nós estamos no Velho Testamento. Não vem com esse caô não, porque a gente já faz tempo essa aí. Gente, então assim, ó, é a gente que tem que se comprometer e não se misturar com o mundo. Quem se compromete com isso somos nós. Como que você faz isso? Aí eu passei o slide ali, ficou todo mundo olhando para ali, pastor. Né, Thalys, que eu vi. Então assim, na verdade, como que você se compromete com isso, gente? Olhando o que você está fazendo, o que você está vendo, com quem que você está falando, com quem que você está andando, o lugar que você faz. É assim que você se separa do mundo. Esse lugar é para eu estar? Não, não é mais, não faz mais parte. Isso é para eu ter na minha casa? Não, não é mais, então eu não vou ter. Isso é para eu ouvir? Não, não é mais, então eu não vou me ouvir. Quem tem que se comprometer e se afastar do mundo? Somos nós. Então comprometa-se em se separar do mundo. Qual filme que você está vendo? Qual série que você está vendo? Isso é forma da gente se separar. Quem são as pessoas que você leva para a tua casa? Com quem que você convive? Quais são as decisões que você toma no seu trabalho? O que é o seu tempo de lazer? Então a gente precisa se comprometer em se separar do mundo. Tempo de adoração. Quando a gente olha ali, eles tratando do sábado, eles estão tratando de tempo dedicado à adoração. Quem tem que se comprometer com isso? Somos nós, gente. Quem tem que se comprometer e vir para a igreja? Quem se compromete? Eu. Quem se compromete em ir na célula? Eu. Quem se compromete a participar dos eventos da igreja? Quem? Eu. Isso cabe a quem? A mim. Então quem tem que assinar esse acordo aí? Eu. O quarto, suportar a casa de Deus. O que eles falaram lá no acordo? Nós vamos levar aquilo que cabe a mim entregar na casa de Deus. O que eu vou fazer? Entregar. E como que a gente faz isso nos dias de hoje? Sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Entregando aquilo que cabe a você. Quem se compromete em entregar o dízimo? Deus? Quem se compromete? O compromisso do dízimo é de quem? É nosso. Quem tem que assinar esse acordo? Nós. O pessoal que passou por mim pelos primeiros passos aí, a gente assina uma cartinha no final, tá? Não assina? Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou assinar ela e entregar junto com o certificado. A próxima turma já pega assim, entendeu? Já assina e entrega ela junto com o certificado. É a gente que tem que dizer, gente, é a gente que tem que se comprometer no sustento da casa do Senhor. O Senhor vai trazer sustento aqui para ir beber? Vai trazer? Vai. Como? Através de nós. Vamos lá. O quinto e último. Responsabilidade em servir. O que eles falaram em relação à lenha ali? Quando for a minha vez, eu? Gente, quando for a sua vez de servir, sirva. Esse compromisso é Deus que tem que ter? Somos nós. Então, para a gente fechar, tá aí, ó. Neemias 10 me ensina, comprometa-se com a palavra de Deus, em se separar do mundo, com tempo de adoração e em suportar a casa do Senhor. E tem o quinto, que é servir ao outro. É isso que o texto que eu não... Quando eu li a primeira vez, eu li batido no seminário, né? E aí quando eu fui ler de novo, a primeira vez eu também não entendi. Mas depois o Espírito Santo me ensinou para que eu pudesse dividir com vocês. Neemias 10 nos ensina a se comprometer com a palavra, em se separar do mundo, em ter tempo de adoração, suportar a casa de Deus e servir uns aos outros. Amém?
Que Deus guarde aí a palavra nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e perfeito, quero te louvar, Senhor Deus, por esse findar do dia, Senhor Deus, tendo a oportunidade de dividir com os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a gente possa realmente se comprometer, Senhor. Olhar para Neemias 10, fica claro para nós que nós temos que nos comprometer com esses pontos que nós aprendemos, para que a gente realmente viva uma vida de intimidade e uma vida real como povo escolhido teu, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pelo findar do dia. Senhor, ainda na tua presença nós te pedimos, te clamamos, dá a nós uma noite de descanso, renova as nossas forças, para que a gente possa, Senhor Deus, amanhã vencer o dia, entendendo todos os compromissos que nós temos contigo. Obrigado por tudo que vivemos, obrigado por tudo que aprendemos, e que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus nos acompanhem, Senhor Deus, no decorrer, Senhor Deus, dessa noite, trazendo paz ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.